Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíssa Carvalho e eu tô sempre aqui conversando sobre livros. Hoje nós vamos conversar sobre Carta à Rainha Louca, que foi aí talvez o meu último surto no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você perdeu, né? Mas tá aqui e passa lá pra me seguir. Vamos conversar sobre Carta à Rainha Louca, esse livro de autora nacional, que é a Maria Valéria Rezende. E bora lá, que vocês vão entender. Bem, gente, eu li esse livro aí no Kindle, aqui, né? Eu tenho ele na versão e-book, mas agora eu preciso da edição física porque eu preciso escrever todos os meus surtos na minha edição física. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou uma pessoa que amo escrever nos livros e eu rabisco meus livros todos. Quanto mais eu gosto da leitura, mais riscado fica o livro. Então é isso, do que se trata, né? O Carta à Rainha Louca. Carta à Rainha Louca é um romance histórico escrito pela Maria Valéria Rezende. É uma publicação de 2019 e é bem curiosa a história desse livro. Depois que eu li, eu fui pesquisar e eu encontrei um vídeo da Maria Valéria Rezende. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E encontrei também um link de um artigo, né? Um conteúdo de um blog, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas o link tá aqui embaixo também, falando um pouco da história, né, que envolve a escrita desse livro. Então, em resumo, a Maria Valéria Rezende encontrou cartas, né, em uma viagem dela a Portugal, e duas dessas cartas eram a respeito de uma investigação, né, sobre uma denúncia de uma mulher que estava ali criando um convento clandestino, né? Um convento que não tinha ligação com o clero, né? Com a Igreja Católica. E a terceira carta seria a carta de defesa dessa mulher, escrita a próprio punho. Então isso acendeu aí uma lâmpada bem grande, eu acredito, na cabeça da Maria Valéria Rezende, porque era uma mulher, né? Letrada, né? Estamos falando do Brasil colônia. Então era uma mulher letrada e que criou a sua própria e que escreveu a sua própria defesa, e pelo que a Maria Valéria fala, ela era muito irônica, né? Porque ela dizia que estava escrevendo ali a defesa dela, mas que ela sabia que ninguém iria ler. Bom, a partir dessas três cartas, a Maria Valéria Rezende escreve aí o seu romance, que é o Carta à Rainha Louca, fazendo referência à Dona Maria I, né? Que foi aí considerada a Rainha Louca. Bem, vamos lá, porque foi um surto esse livro, eu amei do início ao fim, vocês já entenderam. O livro, né, ele é dividido em 4 partes, então são 4 anos. A personagem, a protagonista da história, né, ela tá escrevendo essa carta e ela já logo de cara, ela diz a quem essa carta está sendo destinada, que é a Rainha Louca, né? Ela tá pedindo ajuda à rainha porque ela está presa. E ela diz, olha, eu vou contar aqui a minha história e vou contar como eu acabei, né, sendo presa, e eu quero sua ajuda para me tirar daqui, porque eu tô presa injustamente. E você pode estar estranhando o fato de eu ser uma mulher que sabe escrever, mas eu vou contar tudo e a senhora, né, isso ela tá se dirigindo à rainha, vai entender o que se passa. Bem, o livro é dividido em 4 partes e a gente vai entender que são ali 4 anos da prisão dessa mulher, né? A gente não sabe quanto tempo ela já está ali e também quanto tempo ela vai ficar após a escrita dessa carta. Mas a gente entende que são 4 anos, ela escreve trechos em um ano, trechos em outro ano, entenderam? Ok. E aí ela começa aí a relatar a sua trajetória de vida, né? Desde a história dos pais dela, que vieram de Portugal, era uma família pobre, vieram com um homem rico para tentar crescer, né, aqui na colônia do Brasil, né? Então nós estamos falando da Isabel Maria, ela que é uma mulher branca, mas pobre. E ela foi ali, quando ela nasceu, né, ali com a família rica que os pais dela viviam, a mãe dela logo morre e o pai dela, ele é meio que um capataz ali da fazenda, do engenho, né, da casa grande e tal. Bom,
ela é colocada como uma dama de companhia, como uma amiga, né, da Sinhazinha, né, que elas têm ali a mesma idade. E dentre as atividades dessa Sinhazinha estavam as aulas de leitura e escrita, que era um padre que ministrava. E a Isabel Maria acaba ali recebendo essa educação meio que enviesada, né, porque ela acabou aprendendo por simplesmente fazer companhia à Sinhazinha. O padre percebe que ela é muito mais esforçada do que a própria menina, e que é a Blandina, e acaba incentivando a educação dessa menina, da Isabel, e ela fica ali excelente na leitura e na escrita. Eu acho que dentre das coisas mais interessantes que tem nesse livro, eu fiquei pensando depois, é que a autora coloca uma mensagem assim de que mesmo com todas as intempéries que a gente vai acompanhar no livro, gente, é um livro curto, que na edição física tem pouco mais de 140 páginas, mas tem tanta história e é tão envolvente, eu fiquei super empolgada com a leitura. Mas dentre as mensagens do livro, uma das coisas mais interessantes que eu achei, é que a Maria Valéria Rezende, ela coloca ali que a Isabel, né, mesmo com toda a dificuldade, ela era uma mulher pobre, né, ela era para ter vivido na senzala e tal, a leitura, a escrita possibilitou a ela escolhas, mesmo que fossem escolhas sempre por opções muito injustas talvez, mas ela pôde escolher coisas que mulheres que não tinham esse letramento muitas vezes não tinham a possibilidade de escolher. Outras que mesmo com esse letramento também não tiveram opção de escolha, mas no caso da Isabel, eu achei que a escrita, o poder da escrita, o poder da leitura, deu a ela outras oportunidades, outros horizontes. Mesmo que fosse fugindo, mesmo que fosse passando muita dificuldade, mas ela teve algumas possibilidades. E a Isabel, enquanto escreve a carta, ela coloca sempre que os livros eram ali o ponto de fuga dela, né? Era quando ela podia fugir da realidade e ela só queria ler qualquer coisa que fosse, mesmo que fossem receitas, né? Como chegou algumas vezes nas mãos dela, livros de receitas. E ela só queria ler, porque ela queria escapar da realidade dela e ela tinha essa oportunidade desse escape, que era saber ler, né? Bem, dentro dessa história, a autora coloca muitos personagens históricos. E assim, dos personagens que eu consegui lembrar, que eu pude parar para fazer uma pesquisa ou outra, eu sempre vejo que eram personagens assim, que também foram penalizados injustamente, né, ao longo da história. Então, por exemplo, a autora cita aqui Joana d'Arc, né, e ela cita o Bartolomeu Gusmão, que foi um padre perseguido em Portugal por ser um padre cientista, e muitos outros personagens. Eu achei muito interessante a autora costurar, né, esses personagens aí dentro da história da Isabel, ela buscar essas pessoas do mesmo período, né, e colocar ali dentro da história. Como eu já disse, a intenção, né, da Isabel ao escrever essas cartas é buscar ali a liberdade dela, né, que ela acredita que a rainha vai conseguir fazer isso por ela, e ela sempre diz assim, a senhora como mulher, né, vai entender a minha situação, né, porque mesmo com uma coroa na sua cabeça, eu tenho certeza que você também se sente agrilhoada, aprisionada, limitada, né, por outras pessoas, por homens que estão à sua volta. E então, eu já entro aqui em outra característica da leitura, que é o humor ácido, né? É de uma ironia sem tamanho. E eu amo, né? É uma das características que eu mais gosto nas leituras, é quando tem essa ironia aí e fica muito mais divertido. Então, a Isabel, ela tá fazendo várias críticas à colônia, críticas, né, que a gente sabe que não existiam na época dela, né, que não são contemporâneas a ela, são críticas atuais, mas que a Maria Valéria Rezende coloca aí na pena da Isabel Maria,
e a gente vai se divertindo com as críticas, com a ironia que ela coloca. Então, como ela passa muito tempo escrevendo as cartas, tem trechos do livro que ela escreve ali a opinião dela, e depois você vai ver o trecho rasurado. E aí ela diz assim pra rainha: desconsidere essa parte rasurada, foi um devaneio meu. E isso vai acrescentando todo um clima na história, no livro, que é muito interessante. Dentro aí da narrativa da Isabel, existem trechos que eu acredito que muitas pessoas vão achar que são trechos um pouco mais lentos, né? Só que eu, enquanto leitora, eu entendi que eram ali reflexo do período que a Isabel estava escrevendo a carta. Então ela coloca: eu tô doente, né? Aconteceu isso, isso e isso hoje. Então, eu só tô conseguindo escrever aqui essas linhas, mas talvez eu nem consiga concluir o que eu quero escrever hoje. E aí ela entra nos devaneios, assim, numas partes da vida dela que talvez não fossem necessárias para o intuito da carta. Mas a situação dela naquele momento tá tão assim difícil que ela entra nessas lembranças. E aí pode sim se tornar um período mais arrastado. Mas como eu disse, gente, isso é um livro muito curto. Então são trechos pequenos também. E todo o deboche, toda a ironia que vai acontecendo ali na escrita faz com que a leitura conclua assim, seja concluída muito rápida, sabe? Muito, muito rápido. Eu achei uma delícia, eu achei um livro incrível. Tá lá no meu Scooby, eu favoritei, dei 5 estrelas, amei. E já quero ler tudo da Maria Valéria Rezende. Eu tenho um outro livro dela aqui que chama 40 Dias, que provavelmente será a minha próxima leitura, né, dela. Mas ainda não sei quando eu vou conseguir chegar nele. Mas vou com certeza ler mais coisas da autora. E quero que vocês me digam aqui nos comentários, né, se vocês já leram alguma coisa da Maria Valéria Rezende e qual livro que vocês acham que deveria ser o meu próximo da autora. Se vocês já leram Carta à Rainha Louca, também deixa aqui nos comentários. Vamos conversar nos comentários. Eu quero vocês tagarelando aí, porque eu sou tagarela e gosto de continuar a conversa nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de compartilhar, né? E de acessar os links que eu sempre deixo aí abaixo, né? Com o grupo, né? O canal no Telegram, a proposta de apoio ao Leituras de Boteco no Catarse, o Instagram e todas as outras redes onde eu tô disponível. Tá bom, gente? Um cheiro e até a próxima. Pessoal, tô editando aqui o vídeo e lembrei de uma informação que eu acho que é muito interessante. Estamos falando aí que a Isabel Maria, ela tá presa em um convento, né? Que é uma das muitas funções dos conventos na época, né? Eles serviam para aprisionar algumas mulheres. E a Maria Valéria escolhe escrever essa carta direcionada a Maria I, né? Que foi a Rainha Louca, e que ela morreu presa também em um convento. A diferença de que a Isabel Maria está presa num convento em Olinda, Pernambuco, e a Dona Maria, ela termina seus dias num convento no Rio de Janeiro. Achei curioso, né? Essa escolha aí da Maria Valéria para colocar essas duas mulheres, né, que são personagens principais desse livro. Bora lá, agora eu finalizo de vez. Cheiro!